Prazer enorme estar com vocês. Eu sou Miriam Aquino e esse é o nosso primeiro evento do ano do Telesync. E falar rapidamente sobre a gente e sobre o evento, né? O Telesync, a gente vai fazer esse ano 16 anos e o nosso site acompanha o mundo dos negócios e da tecnologia digital, tudo que envolve as tecnologias da informação e comunicação, como a gente costuma falar, e telecomunicações é um dos grandes carro-chefes nossos, né? É um prazer enorme estar com vocês. A gente tem uma presença importante no mercado, nos apresentando. Se vocês quiserem saber sobre o mundo que a gente acompanha, é um prazer enorme. É só entrar lá, se cadastrar. Vocês podem receber a nossa newsletter diariamente ou entrar diretamente no nosso site, que é telesíntese.com.br. E esse evento, a partir do momento que o setor de tecnologia passou a ser cada vez mais transversal, nós começamos a promover o AgroTIC, vai fazer 9 anos, essa é a 9ª edição já. A gente fez uma parceria há algum tempo com a Exalctec. A Exalctec é o mais importante hub de estímulo à inovação da USP, ela fica em Ribeirão Preto e ela nos ajuda muito a formatar e a aprofundar o debate sobre os temas que importam do ponto de vista de inovação e tecnologia para a área rural, para o campo, e principalmente o debate sobre como levar conectividade também para esse deserto digital que a gente costuma falar. E nesses 9 anos a gente viu aí muita evolução e a gente acredita que tem contribuído com o debate que a gente faz aqui e esperamos continuar assim. É um prazer enorme. Hoje a gente está aqui, vamos trazer para fazer uma apresentação sobre o olhar sustentável e inovador para o agronegócio, desculpa, da Cibele Silva. Ela é diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Falar rapidamente um pouquinho do currículo dela. Ela, além de ser a diretora do departamento, ela foi, nessa mesma pasta, ela exerceu o papel de coordenadora geral de bioeconomia e de diretora de inovação. Também já passou por diferentes áreas de gestão e inovação, nesses vários anos que ela está atuando nessa área, já foi de empresas privadas e públicas, e integrou a equipe da Embrapa em Brasília, já foi analista de patentes e assessora da diretoria executiva de inovação. Também coordenadora e supervisora da área de propriedade intelectual da empresa e engenharia química também, e bacharel em Direito. Ela vai fazer para a gente uma apresentação sobre os planos e projetos, sobre o tema da área dela. Obrigada, Cibele, bem-vindo. Eu passo o microfone para você, então. Muitíssimo obrigada, Miriam. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem, que estão nos acompanhando aí virtualmente. É uma grande satisfação fazer parte do AgroTIC 2023. Agradeço muito a toda a organização do evento e parabenizo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizo a organização por compor esse evento tão importante para que a gente possa, de fato, avançar no agro, porque cada vez mais, né, como a Miriam bem colocou, esses temas são transversais. A gente nunca atua apenas como... Eu mesmo tenho uma formação transversal, mas a gente nunca atua apenas com a área da agronomia. A gente tem que misturar a biologia, a ciência da informação, a ciência das comunicações de uma maneira bastante abrangente e, principalmente, como você bem lembrou, a questão da conectividade. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns insights. Eu trouxe uma apresentação para fazer essa abertura de um tema, né, ter a pretensão de fazer a abertura de um tema tão importante, de um evento que com certeza tem um impacto muito além, né, do que se espera, porque esse tema, a questão de tecnologia da informação e comunicação, vai continuar sendo determinante e a gente tende cada vez mais a transversalizar esses temas, né? As grandes revoluções do agro, elas não vão vir apenas das ciências biológicas e agrárias. Eu não tenho dúvida de que o digital vai continuar sendo transformador. Eu inicio falando de um tema que a gente já vinha comentando no contexto da área de inovação no Ministério da Agricultura, que o futuro é cada vez mais relacionado ao agro, à parte biológica e, naturalmente, à parte digital. E dentro disso, a gente precisa lembrar um pouquinho da história sempre, principalmente para os nossos estudantes, porque às vezes a gente vê tamanha revolução tecnológica e nos esquecemos de onde saímos, né? Há 50 anos, essas eram as matérias que os jornais veiculavam. Faltava alimento, né? Faltava pão, faltava carne. A produtividade era pífia comparada àquilo que nós temos nos dias atuais. E essa revolução, essa transformação, além de ter sido fundamentada em ciência, em tecnologia e principalmente em inovação,
com base em todas as nossas universidades, com base em universidades de renome, como a própria Exalc, com base na nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Toda essa transformação foi fruto de muito esforço em ciência e em inovação, para que chegássemos aí nos dias atuais com alguns exemplos, né, de grandes exportadores de commodities agrícolas, como, por exemplo, ser, como país, né, o primeiro exportador mundial de carne bovina, o segundo maior produtor. Se a gente pensar desde a década de 70 e até o final dos anos 2000, mais recentemente, nós temos aqui um crescimento enorme de produtividade, como pode ser visto, seja a carne bovina, suína, de frango, e vamos além, né? Um crescimento no rebanho bovino. Se a gente redesenhar o mapa do Brasil, considerando o número de bovinos, sabemos que temos, né, mais rebanho do que gente, exportamos 8 vezes o que o Brasil produz, considerando todas as exportações, não apenas de bovinos, mas essa questão especial, né, do nosso rebanho, ela traz alguns insights muito interessantes. Primeiro, quando a gente falar em desenvolvimento tecnológico, nós temos que pensar e desenvolvimento tecnológico muitas vezes atrelado à sustentabilidade, para medir a sustentabilidade num contexto do rebanho bovino. A gente tem que pensar que, se for desenvolver dispositivos, sensores, tecnologia da informação e comunicação para esse rebanho, o número é em grande volume, né? Existem várias tecnologias no mercado e, quando uma empresa nova entra, ela tem que ter escalabilidade e visualizar que nós temos tamanho, né, expressão de rebanho bovino, tamanha produtividade, mostra que qualquer, né, tecnologia que a gente venha desenvolver, que as nossas startups venham colocar no mercado, ela vai ter uma capilaridade, um potencial de escalonamento muito grande. E isso tudo é grande, a gente percebe a pujança do nosso agro e ele é extremamente necessário. Nós sabemos que, se de um lado, pensando num contexto global, nós temos toda essa produtividade no mundo tropical, nós ainda temos muitos desafios a superar. Temos o desafio da pobreza, temos o desafio da fome, né? Os dados mais recentes da FAO mostram para a gente que, em insegurança alimentar moderada ou severa, pessoas que não têm o número suficiente de calorias para ingerir diariamente, chega a cerca de 30% do mundo. Isso é um número que assusta, é um número que mostra que a gente também precisa pensar em utilizar a tecnologia, a sustentabilidade, em benefício da democratização, da redução dessas desigualdades. E, além disso, precisamos lembrar também que, em 2050, seremos aí quase 10 bilhões de habitantes no mundo. Precisamos, sim, de cada vez mais produtividade, e o Brasil, não tenho dúvida, vai continuar sendo, né, o grande provedor desse pilar de segurança alimentar global. E, além dessa questão, nós temos também o clima, né, nos pressionando a respeito da produtividade. Eu vou mostrar ao final da apresentação para vocês alguns insights também sobre essa questão do desafio da mudança climática, porque o desafio da mudança climática mostra que o mundo está passando por esse aquecimento. Nós temos os eventos extremos, a seca no Rio Grande do Sul, estiagem em outros momentos, excesso de chuva em outros momentos, e isso afeta a nossa produtividade. Por mais que ela seja muito grande, tem dados, estudos recentes que eu vou compartilhar com vocês, mostram que ela poderia ser ainda maior caso não estivéssemos nesse contexto de mudança do clima. Então, a mudança do clima também pressiona a produtividade e a gente precisa ter soluções para se adaptar a esse contexto. E essas soluções passam por TI, passa pelo fato da gente poder medir essa sustentabilidade, criar mecanismos e sistemas de produção que sejam mais sustentáveis e que façam o que nós chamamos de intensificação sustentável, produzir cada vez mais com cada vez menos. É possível, nós temos tecnologia para isso, e a tecnologia da informação e comunicação também faz parte desse arcabouço que auxilia nesse sentido. E é por isso que nós cunhamos grandes temas aqui no âmbito do Ministério da Agricultura, que passam pela questão da inovação aberta, para que esses desenvolvimentos que tratem de sustentabilidade, de clima, de inovação, de incremento de produtividade, sejam sempre promovidos no âmbito de parcerias, incluindo as nossas startups.
incluindo também o tema de bioeconomia, que é fundamental a gente pensar cada vez mais numa economia florestal. Nós temos produtos que são produzidos em plena harmonia com a floresta, nós temos produtos da agrobioeconomia brasileira, como o próprio cacau, por exemplo, em Altamira, no Pará, como outros produtos que são produzidos preservando a floresta nas suas adjacências, e nós podemos promover cada vez mais valor agregado no contexto dessa nossa bioeconomia. E, mais uma vez, nós podemos ter ferramentas aqui que auxiliem a disseminar o conhecimento sobre esses produtos para todo o mercado brasileiro e até mesmo para o mercado internacional. Além de inovação aberta e bioeconomia, o próprio tema de sustentabilidade mais a fundo, com essa questão da agregação de valor a partir dos processos produtivos sustentáveis, a partir também de geração de produtos que têm uma baixa pegada de carbono, que possam demonstrar que eles não contribuem, por exemplo, para a emissão dos gases de efeito estufa e, consequentemente, para a questão dos desafios da mudança do clima. Aliado à sustentabilidade, temos também que pensar, ainda no contexto da segurança alimentar, nessa parte de food tech, como aprimorar a agroindústria, como gerar produtos, proteínas, carboidratos que sejam alternativos para que a gente tenha uma variação cada vez maior nas dietas e, consequentemente, uma qualidade, né, para que a gente possa ter um provimento de alimentos de fato pleno. E, por fim, não menos importante, o digital como algo transversal a isso tudo, como um elemento que pode viabilizar o que a gente chama de rastreabilidade, comprovando a origem sustentável dos produtos, que pode viabilizar a questão da conectividade, incluindo, gerando, né, uma democratização do acesso à informação, a capacitação sobre todos esses temas junto aos produtores rurais e as várias plataformas e ferramentas que o digital pode prover, desde mensuração, passando pelas verificações no contexto de inovação e sustentabilidade, chegando até o consumidor, à prateleira do mercado, à mesa, mostrando, né, toda essa cadeia de valor do nosso agro. E a partir desses 5 princípios, a gente tem uma série de informações que vocês podem consultar no âmbito do site do Ministério da Agricultura, informações sobre as várias startups do agro, as agritechs, os hubs de inovação em todo o país, que mostram vários exemplos, não apenas de startups em si, mas de projetos público-privados com universidades, com institutos federais, com associações, com cooperativas que vêm transformando, seja antes da fazenda, dentro da fazenda ou depois da fazenda, toda essa realidade do setor. Essas mesmas empresas, e num contexto de bioeconomia também, é muito interessante pensar que sustentabilidade, nós estamos falando de uma maneira transversal. Não digo apenas a sustentabilidade ambiental no sentido da preservação, mas também incluindo ela. Sustentabilidade é, como eu mencionei, produzir mais com menos e usar todas as ferramentas que temos para isso. E uma das ferramentas muito importantes já disponíveis no mercado é essa questão dos bioinsumos, os insumos biológicos que vêm em sinergia com os químicos, que vêm substituindo, em alguns casos, seja fertilizantes, seja insumos de maneira geral, no âmbito das várias, né, cadeias produtivas que nós temos. Então, os bioinsumos são uma realidade, eles já sinergizam com a parte de tecnologia da informação e comunicação, já existem dispositivos aspersores de bioinsumos que passam pelo uso de drones, pelo uso de sensores para, né, uma correta economicidade da aplicação. Então, os insumos biológicos em sinergia com as ferramentas digitais também vão seguir transformando. Já é um mercado que cresce a taxas no Brasil de 40% ao ano, e se a gente sinergiza com a parte de tecnologia da informação e comunicação, nós teremos mais e mais informações a esse respeito, e com certeza isso vai contribuir muito para a questão da sustentabilidade no âmbito do agro. Nós temos também, dando seguimento, né, bioinsumos, os 5 conceitos que nós vimos, a questão dos recursos genéticos da própria agrobiodiversidade, recursos esses que passam seja pelo cacau, seja pelos produtos que nós conhecemos, as castanhas, que passa também pelos produtos que nós podemos vir a conhecer a partir das várias plantas como novos ingredientes, e as ferramentas digitais podem ajudar em muito a identificação dessas potencialidades a partir
partir de mapeamento, de imageamento, de screening, de utilizar bancos de dados de sequenciamento genético para identificar potencialidades, propriedades. Então, veja que quando nós falamos de recursos genéticos na agrobiodiversidade, nós também podemos conectar todo esse universo do digital para prospectar inovações e, com isso, ter mais insumos para a própria inovação, para a roda da inovação no agro seguir girando. E dentro desse cenário, né, recurso genético para alimentação e agricultura vai seguir sendo fundamental. Complementando na parte mais específica de conectividade e agricultura digital, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, né, o estudo que a Exalc realizou em parceria com o Ministério da Agricultura, mostrando a enorme lacuna digital que nós temos no país, a falta de conectividade, mas temos várias ações para enfrentamento disso, que passam pelo uso do FUST, um fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, que vai ser disponibilizado para as operadoras ampliarem essa rede de conectividade. Temos iniciativas nesse cenário, temos uma Câmara Temática de Inovação Agrodigital instalada no Ministério da Agricultura no início desse ano, onde a gente vai poder debater essa conexão da inovação com o agrodigital e buscar soluções conjuntas, né, junto com toda a sociedade, junto com parcerias público-privada para esses temas. E temos a discussão do 5G. Nós acreditamos muito que o 5G é o futuro, é de ponta, sabemos que é uma tecnologia de altíssima qualidade e velocidade, porém de curto alcance. E no âmbito da agricultura, das ferramentas de TI, das muitas startups que já atuam dentro desse cenário, a gente sabe que temos que ser agnósticos, temos que utilizar toda e qualquer ferramenta disponível, todo e qualquer mecanismo de conectividade disponível, e o 4G, para 99,9% dos casos, é mais do que suficiente, assim como tecnologias que passam pelo Wi-Fi 6, que passam pela questão da conectividade via satélite, que podem também ampliar essa lacuna digital no campo. E a conectividade também não pode ser um fim em si mesmo, a gente busca levar plataformas, aplicativos, seja por meio da Embrapa, por meio de parceiros, para que a conectividade seja de fato um mecanismo de transformação, de acesso à informação e de comunicação dos produtores rurais, das comunidades isoladas com os centros urbanos, fazendo com que esse fluxo de informações e de ganhos e de renda possa também ser igualmente compartilhado. Além disso, o digital, o contexto da conectividade, tudo isso se conecta com a indústria agroalimentar, como eu mencionei, onde a gente vai poder ter cada vez mais processos físicos, químicos e biológicos a partir dessa identificação digital e muito mais rápida das oportunidades, e com isso desenvolver novos ingredientes, começar a falar até mesmo, né, em carne sintética, começar a falar em proteínas alternativas, em design específicos, em impressões 3D de alimentos, porque a gente vai precisar de toda e qualquer tecnologia e diversificação alimentar disponível para que nós tenhamos aí alimentos, né, e possamos falar em redução da pobreza e democratização do acesso, seja ao alimento, seja à informação. E, por fim, pessoal, eu trago aqui um exemplo onde a gente mostra que essa questão, quando você passa por todos esses aspectos no contexto da produção rural, na fazenda, quando a gente fala, por exemplo, né, de criação pecuária de precisão, a gente tem uma infinidade de possibilidades de informações e de aprimoramentos. Você consegue ter dispositivos, sensores que medem a saúde, que medem a sustentabilidade, que falam como o animal foi tratado, a gente fala de bem-estar animal, como ele foi imunizado, qual a origem genética dele, você pode ter um painel sobre isso, como que esse produto chegou ao mercado, qual a forma de comercialização, passa pelo dado da embalagem, e tudo isso com TI, com blockchain, pode no futuro estar nas mãos do consumidor, que vai ver todo o histórico percorrido pelo produto, e ali a gente vai poder agregar valor, falar de sustentabilidade e ir muito além nessa comunicação para o consumidor e na adição de valor para o produtor rural que possa fazer, né, tudo dentro de um sistema de produção sustentável. Então, existe toda uma possibilidade, né, vários caminhos que as empresas podem adotar que vão poder medir isso tudo, passar por bases de dados, né, chegar em informações tratadas a ponto de valorizar principalmente o produtor rural que está adotando práticas sustentáveis. Aí nós vamos poder falar, né, de bem-estar animal,
promover e avaliar como se dá esse conforto térmico num contexto de sustentabilidade e falar da sigla, né, tão amplamente difundida, o ESG, falar de meio ambiente, de social e de governança. Essa foto ela mostra um sistema integrado, um sistema de produção de pecuária, né, pasto e eucalipto, onde você consegue ter essas variáveis medidas, e à medida que se evolua esses sistemas, as plataformas, os sensores, a gente vai poder ter o que eu mostrei num artigo anterior, nessas imagens, né, uma rastreabilidade plena. Isso está iniciando no Brasil em contexto de, né, fechar essa análise de ciclo de vida, mas é para mostrar que as tecnologias existem, nós precisamos realmente fazer os links, fazer as pontes, para no final do dia falar em mitigação de carbono, falar em redução dos efeitos da mudança do clima e gerar mais e mais produtos a partir desses sistemas sustentáveis, como, por exemplo, produtos que já, né, foram desenvolvidos em parceria com o setor privado, juntamente com a nossa Embrapa, o carne carbono neutro, produtos de futuro que vão existir muito em breve, soja baixo carbono e tantos outros que vão ter que contar na TI as ferramentas para fazer com que essa rastreabilidade de fato ocorra, para que eu possa medir e ter dados, né, que demonstrem, né, a origem, que demonstrem a sustentabilidade e que possam, de fato, ter um maior valor agregado no mercado, na mesa do consumidor. Por fim, eu mostro aqui um exemplo de um artigo publicado recentemente na revista Nature, que fala de como as mudanças do clima, todos esses efeitos, né, que dizem respeito à mudança do clima, impactam a produtividade global. Ela foi reduzida em até 20% no âmbito do setor, em função dessas variações decorrentes do desafio da mudança do clima. Então, é interessante observar, pessoal, que embora nós tenhamos crescido muito em produtividade como país, somos o país que mais, né, exporta diversas commodities agrícolas, a gente poderia ter crescido ainda mais se não fosse a questão da mudança climática provocada, né, pelos gases de efeito estufa, como todos sabemos. Então é interessante ver que estamos muito bem em termos de produtividade, mas precisamos atacar a questão da sustentabilidade, porque do contrário, nós teremos essa produtividade, né, estagnada e temos tecnologias sustentáveis para avançar, para fazer com que esse cenário de mudança climática ele vá se adaptando, diminuindo, e nós não tenhamos efeitos, né, negativos na nossa produtividade, e possamos, como esse gráfico mostra que fizemos até então, produzir cada vez mais, né, em verde mais claro, uma área crescente de produtividade, com o exemplo da soja, utilizando cada vez, né, um crescimento menor, né, no uso da terra, como mostra aqui a área achurada em verde escuro. E nós temos políticas públicas nesse sentido que se conectam com esse universo que eu mencionei da bioeconomia, da questão das startups, da questão da sustentabilidade como um todo, do food tech e do digital. E eu destaco aqui para vocês, ao final, uma política pública que nós chamamos de Plano de Agricultura de Baixo Carbono, que eu deixo aqui um número bastante específico para que vocês conheçam, tem uma meta até 2030 de diminuir, de mitigar 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente, promovendo ainda mais a adaptação climática, promovendo uma integração da produção agropecuária com a paisagem, promovendo preservação ambiental, por meio do uso, né, de 8 tecnologias. E é interessante falar para vocês, no universo da TI, que a tecnologia e a inovação nem sempre ela é aquela que está na fronteira do conhecimento. Quando eu falo em recuperar uma pastagem que estava degradada, transformar o solo, quando eu falo em sistema de plantio direto, quando eu falo no sistema integrado do eucalipto com a pecuária, com a pastagem, né, o sistema lavoura-pecuária-floresta, né, com a lavoura integrada, quando eu falo em floresta plantada, eu também estou falando em tecnologia e inovação. Quando eu falo em bioinsumos, esses números são as metas que a gente busca atingir até 2030 para chegarmos no número de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente mitigado. Então, quando eu falo de bioinsumos, de sistemas irrigados que vão promover o incremento da produtividade local na mesma área, quando eu falo de tratar rejeitos animais, quando eu falo de reduzir a idade de abate do bovino por meio de acrescentar, né, muita tecnologia na sua alimentação, ter, né, vários sistemas que possam ali fazer esse acompanhamento precoce da intensificação da produção, tudo isso é inovação.
tudo isso também faz parte da inovação, e se eu tiver cada vez ferramentas de TI integradas dentro desse processo, eu vou fazer ele de uma forma muito melhor, eu vou poder medir, comprovar e mostrar para a sociedade que eu tenho bens, mostrar para a sociedade que nós temos condição e temos uma tecnologia que é sustentável, que é inovadora, que é uma produção que respeita o meio ambiente e que com isso a gente vai ter sempre um incremento da produtividade, né, mantendo a pressão sobre as novas áreas, né, reduzidas, e com isso mais inovação e cada vez mais grandes exemplos transformadores no nosso agro. Então, deixo a mensagem para vocês que sustentabilidade é indissociável de inovação e é extremamente necessária para a nossa segurança alimentar, para que mantenhamos o patamar de produção em níveis elevados e para que a gente possa cada vez mais trabalhar de forma integrada. Então, muito obrigada, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Sibeli, obrigada, acho que você deu um overview importante aí, né, muito mais das oportunidades e dos desafios que vocês colocaram aí, que não são fáceis, né, até o ano de 2050, mas já tem duas perguntinhas aqui, eu acho que talvez você possa ajudar aqui os nossos internautas. Uma é do Sidney Vanderlei, ele é de uma empresa de conectividade da Alu Telecom. Ele pergunta o seguinte: como é que o pequeno produtor pode ter acesso a essas tecnologias? Se há linhas de financiamento para as tecnologias, como é que você poderia, enfim, citar e onde procurar? E depois eu faço a segunda perguntinha. Perfeito, muito obrigada pela pergunta, ótima pergunta. O Ministério da Agricultura tem o Plano Safra, você pode buscar, tem um site dedicado, tem várias linhas de crédito diretamente para o produtor rural, para que ele possa trabalhar dentro do contexto dessas tecnologias. E são créditos com juros bastante acessíveis para que ele possa, por exemplo, criar um sistema integrado, implantar um sistema de irrigação, dentro daquelas metas que esse sistema vai contribuir para a questão dos gases de efeito estufa. E falando de conectividade, existe também uma linha para que o produtor contrate conectividade a taxas de juros competitivas. E no caso de empresas de telecomunicações, muito em breve vão ter linhas de crédito derivadas do FUST, para que elas possam expandir a área de conectividade onde, né, não é viável hoje por questões de densidade populacional, e para que ela tenha, portanto, uma taxa de juros mais competitivas e até uma parte de recursos que possa ser a fundo perdido também. Muito em breve vão haver editais nesse sentido. Então, o Plano Safra tem crédito para isso, e vai ter também muito em breve para as operadoras, né, o Plano Safra para o produtor e para as operadoras também no contexto da conectividade. Aí só uma duvidazinha, Sibeli, esses recursos do FUST que o MAPA está considerando já estão assegurados, porque o FUST é um sonho de uma noite de verão desde 2000, que o setor já estão assegurados? Conheço a história, estão assegurados. Houve, né, o setor agropecuário foi muito importante para destravar, houve um conjunto de publicações de novos decretos, né, ao longo dos últimos meses. O Conselho Gestor do FUST está operante, o MAPA tem um assento, né, quem coordena o Ministério das Comunicações, vai ser reiniciado os trabalhos, mas já está garantido sim os recursos. O que falta é construir essa operacionalização junto ao BNDES, que me imagino que será bem rápida. A gente tem prever que ainda nesse semestre. Ainda nesse semestre vão haver a divulgação, finalmente, né, das linhas de crédito. A gente sabe que o FUST foi criado para instalar orelhão, né? E graças a Deus conseguiram reverter essa situação, porque o que a gente precisa é de conectividade e inovação em todo o campo. Ok. Você sabe o montante que vai ser destinado para o campo? Não. Ou isso não está carimbado? Não, isso está sendo definido, porque, na verdade, vão ser trabalhados principalmente as áreas onde não tem conectividade. Então, é de uma maneira lato sensu. E acaba que isso vai impactar positivamente na educação, na saúde e nas áreas rurais, né, mais, digamos, isoladas. Então, vai ser uma contribuição transversal dentro desse contexto. Ok. Uma outra perguntinha agora do Matheus Tobias Fernandes, ele é da Santa Colomba Agropecuária. Ele pergunta o seguinte: como é que está a evolução do sequestro de carbono em culturas animais? Você tem alguns números, e o governo tem mapeado ações e fomentos nesse assunto? Sim, sequestro de carbono em culturas animais, né? A gente fala principalmente da pecuária. A gente sabe que a pecuária é o maior emissor de metano, principalmente, né? Que tem um efeito que você converte aí para carbono equivalente, que é até maior
do que o carbono, o CO2 propriamente dito, né, o dióxido de carbono. O que nós temos? Temos sim trabalhado com medições. É muito interessante um dado que no Brasil, até 2016, existe um inventário nacional dos gases de efeito estufa. E o que aconteceu em termos de produção, se a gente pensar na pecuária? A gente aumentou muito a produtividade pecuária, mas por animal diminuiu em média 10% a emissão de metano. E por que isso aconteceu? Por quê? Melhoramento genético, por conta de tecnologias de alimentação, pastagens mais aprimoradas. Então, a emissão de metano no Brasil ela acaba ficando estável ao longo do tempo e a redução ela ocorre por animal, porque o rebanho naturalmente cresce, né, da demanda alimentar. E dentro desse sentido, a gente tem dentro do Plano ABC uma meta específica de ter mais 30 milhões de animais em terminação intensiva, porque quanto mais cedo o abate, né, menos efeito eu tenho na emissão de gases de efeito estufa. E é também importante lembrar que o metano emitido pelo animal, ele é um gás que a gente chama de efeito, que ele é de efeito de origem biogênica, ou seja, ele vai para a atmosfera e ele retorna ao solo por meio da pastagem. E, naturalmente, isso tem um ciclo que é relativamente curto, se eu comparar com aquele gás de efeito estufa que é emitido, né, pelo automóvel, que é emitido pela indústria de óleo e gás. Então, a gente tem, sim, dentro do Plano ABC, um direcionamento para isso, mas temos esse dado que a intensificação sustentável é uma realidade. Temos ampliado o rebanho, mantido as emissões de gases de efeito estufa mais ou menos estáveis e diminuído a emissão por animal. Mas se ele quiser, a gente pode conversar mais sobre esse tema também. Fico à disposição. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Sibeli. Qualquer coisa a gente coloca aqui à disposição o seu e-mail e ele pode, enfim, aprofundar um pouquinho mais, né? Eu tinha só uma duvidazinha em relação à Câmara Temática. Ela já foi constituída? Já começou a funcionar? Já, né? Já foi definiu constituída. algumas metas? Sim, ela definiu alguns grupos de trabalho. Um dos primeiros grupos de trabalho vai, inclusive, enfrentar o tema da conectividade. Eu participei da primeira reunião, da reunião inaugural, e assim, existe, inclusive, muita, eu diria até crítica positiva da gente parar de criar fóruns e concentrar tudo num só. E esse foi um dos motivos de criação da Câmara, porque tinha alguns fóruns não oficiais, né? A Câmara agora é um fórum oficial no âmbito da Lei de Política Agrícola, e temos a meta, sim, de criar estudos nesses grupos de trabalho que possam subsidiar as áreas do FUST, que possam subsidiar as linhas de crédito no Plano Safra, por exemplo, para que atenda ao que o produtor rural quer. Hoje, quem preside, inclusive, é um produtor rural, Davi Schmidt, do Oeste Baiano, e então tem metas, estão criando 5 grupos de trabalho que passam pelo tema de conectividade, desse incremento de sustentabilidade nas cadeias produtivas, das startups do agro, que possam elencar cadeias produtivas específicas para atacar, seja algodão, seja soja, que possa integrar conectividade digital. Então, a meta, né, por hora, é concluir esses grupos de trabalho e cada um deles vai ter objetivos bem específicos. Ok. Sibeli, então certamente nós vamos te procurar com mais frequência, porque o nosso mundo da conectividade não para, né? Estaremos sempre atentos aí das iniciativas de vocês. Eu agradeço muito, acho que foi muito legal e um prazer enorme te conhecer e sucesso aí para tantas iniciativas aí que são importantes para a gente aumentar a produção e isso que você falou, né? Democratizar o acesso à comida, na verdade, né? Que é um dos nossos grandes desafios, né? Muito obrigada, Sibeli, agradeço bastante. Eu já peço, então, para a gente já entrar com um videozinho para a gente poder constituir a próxima mesa, que vai tratar da bioeconomia e o que está aí por vir. Muito obrigada, obrigada. Perfeito. Muito obrigada, Miriam. Parabéns pelo evento. Um grande abraço a todos. A gente fica à disposição aqui no Ministério. Tchau, tchau. Obrigada, querida.